Pessoal, como vocês puderam ver, esse é o amor da esquerda aqui, ó. Acertaram uma garrafa na minha testa, mas isso não vai ficar assim. A Polícia Militar já deu todo o apoio aqui pra gente. Eu vou registrar o boletim de ocorrência e um dia a gente vai retomar esse lugar aqui. Eles pensam que são maioria, mas nós somos. Um abraço. Pessoal, como vocês puderam ver, esse é o amor da esquerda aqui, ó. Acertaram uma garrafa na minha testa, mas isso não vai ficar assim. A Polícia Militar já deu todo o apoio aqui pra gente. Oi, gente, tudo bem? Nós estamos ao vivo aqui. Por que eu tô te mostrando essa imagem? Porque se nós normalizarmos, né, o que os esquerdistas estão fazendo, essa daí que parece uma ilhama cuspindo aí no rapaz, ela jogando, sabe sei lá o que, não sei se é mijo que tá jogando ali no rapaz também. Deram uma latada na cabeça dele ali que machucou. Tentaram prender o Jeffrey Chikine num canto lá que se não fosse a polícia chegar, sabe-se lá o que teria acontecido com ele. E nós estamos normalizando o que esses fascistas estão fazendo nas nossas universidades federais. Sim, as universidades federais, elas são nossas. As universidades federais, elas são direito e patrimônio do povo brasileiro. Foi construído e feito com o dinheiro do pagador de imposto. Eu tenho certeza que esse bando de jumento, por exemplo, nunca ajudou em nada, porque eles não produzem, eles não trabalham, eles não pagam impostos, pelo contrário, eles querem que outras pessoas custiem o custo de vida deles, né? Como eles não gostam de trabalhar e eles não gostam de fazer absolutamente nada, eles são o tipo de pessoa que quer arrancar das pessoas. Por que você está mostrando isso, Rodrigo? Por conta desta informação. Dá uma olhadinha aí. Presta atenção o que o Jeffrey Chikine vai falar, para você ter uma ideia, e é exatamente o que eu penso. Veja se nós não tomarmos providências. Olha o que aconteceu por conta de uma universidade americana não ter sido trabalhado a periculosidade dessa turma da esquerda. Veja isso daqui. Ativista conservador aliado do Trump acaba de ser baleado em uma universidade nos Estados Unidos. Olha isso daqui. Numa universidade, foi baleado. Vocês viram que eu passei ontem na Universidade Federal do Paraná. O que eu quero dizer com isso? A esquerda está infiltrada em todas as universidades no mundo inteiro. Essa é a estratégia da esquerda, se infiltrar nas universidades. Eles estão sequestrando o cérebro dos universitários, se infiltrando nas universidades para transformar os nossos jovens nesses zumbis, militantes de esquerda, defensores de grupos terroristas. Nós precisamos abrir os olhos e entender que não é mais brincadeira o que está acontecendo. Olha isso daqui dentro de uma universidade pública. Eu vivi isso ontem em uma Universidade Federal do Paraná. Vejam, agora que eu estou entendendo o risco que eu corri de levar uma facada aqui ou tomar um tiro. Certeza. Vejam como que eu fui embora. Olha como que eu tive que ir embora da faculdade. Uma universidade pública. Eu tive que sair fugido da universidade. Literalmente, eu tive que sair escoltado pela polícia de uma universidade pública. A polícia teve que me resgatar dentro daquela faculdade. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Essa gente ainda não sabe, mas nós vamos resgatar as nossas universidades federais. Eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e aceitar isso daqui com normalidade. Um bando de bandidos, um antro de marginais sequestrando as nossas universidades. Um lugar que é para ser acadêmico, de produção científica, virou um curral, um esconderijo de bandido. Isso daqui não vai ficar assim. Tá? Antes não estava no meu radar. Agora, a UFPR e as universidades públicas estão no meu radar. Eu vou colocar isso também como mais uma missão de vida, em resgatar as universidades públicas, que é patrimônio público, é do povo, isso daí é dinheiro público, não é mocó de usuário de droga, de traficante. Exatamente, não é mocó de bandido, não é mocó de maconheiro, não é mocó de petista, não é mocó desse bando de à toa, esses ociosos, né? Se aplicar uma prova nessa cambada de ocioso aí, eu tenho certeza que eles não resolvem absolutamente nada, né?
nunca vão passar na prova. E essa é a intenção deles, eles não estudam e eles vão perpetuando ali. Tem que descobrir quem é que banca esses caras aí dentro, tá? Tem que mudar a lei, tem que colocar câmera aí dentro, tem que expulsar esses professores ideológicos, tem que expulsar, daí tem que demitir todo mundo, tem que abrir novos concursos, tem que mudar. Eu acho que a partir de 2026 nós temos uma árdua missão, gente, de resgatar o Brasil, tá? E por que eu coloquei essa fala aqui do Jeffrey Chikine, coloquei aí a imagem, porque preste atenção nisso daqui. Esse é o apoiador do presidente Donald Trump, que discursava para uma multidão nos Estados Unidos pouco antes de ser baleado e, lamentavelmente, gente, informações estão dando conta que ele, né, faleceu. Preste bem atenção, cara jovem, aí para você ver. That's a lot of people you tell the world. All right, we're going to get started, everybody. You know how it works. Question and answer. Also, thank you to Lane from YRE5. That was great. Really appreciate it. And we're going to be here for a couple hours. Get comfortable. We're not counting game violence. E lamentavelmente esse é o momento em que ele é atingido. Olha a multidão e nesse momento a universidade, né, ouvindo o que ele tinha para falar. Essa ideia, né, da direita conservadora nos Estados Unidos, que também está crescendo. Um absurdo, né, é o Charlie Kirk, ele que é apoiador do presidente Trump, um camarada que falava com a juventude, uma pessoa que apontava juntamente com o Trump a direção dos Estados Unidos, talvez, tá, um futuro senador, deputado, alguém que estava tendo assim uma ascensão extremamente importante política nos Estados Unidos, e deve ser por isso que essa cambada fez o que fez com ele. Então, nós precisamos estar atentos. Quando o presidente Bolsonaro ele fala do medo dele de acontecer alguma coisa com ele, ele não está brincando e ele não está exagerando. Essa turma é capaz de tudo. Vocês viram aí na Faculdade do Paraná o que passou aí os nossos colegas ao tentar promover ali uma palestra. Foi latada na cabeça, machucaram eles, colocaram eles, né, trancaram eles dentro de uma sala, vão empurrando como um bando de jumento desembestado morro abaixo, e não dá nada, né? Você não vê um inquérito aberto imediatamente. Será que se tivesse feito isso com o ministro do Supremo Tribunal Federal, a faculdade estaria fechada hoje? Hoje a faculdade certamente estaria fechada, teria amanhecido ali com camburão de polícia, né? A tropa de choque, a cavalaria, né? Os cavaleiros dos zodíacos, né? Todo mundo certamente estaria ali trabalhando para o fechamento da faculdade, porque fez algo contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas como é com gente boa, né? Como é com gente decente, pessoas que estão lutando a favor da democracia do Brasil, eles não fazem absolutamente nada, e isto é vergonhoso, tá? Eu vou trazer mais informação para você, informações alarmantes e também constrangedoras para quem nesse momento virou o centro das atenções nos Estados Unidos. A imprensa brasileira não mostra, mas a imprensa americana está repercutindo. Preste atenção aí, veja você, olha que loucura. Família de Moraes compra mansão em Brasília por 12 milhões de reais. Dá uma olhadinha nisso aí, né? Família do ministro Alexandre de Moraes compra mansão
por 12 milhões de reais em Brasília. Agora, pergunta que eu faço para o senhor e para a senhora. O senhor e a senhora certamente uma pessoa inteligente, né? Não é assim uma mansão, né? Uma mansão não é coisa para milionário? Agora, desde quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, né? Apesar de viver vida de rei, com todos os penduricalhos possíveis, mas com 40 mil reais viveu uma vida de um milionário bem-sucedido, de um CEO, né, com 40 anos de experiência, que comprou uma mansão de 12 milhões depois de entregar 30 anos de suor, de sangue, né, no mercado financeiro, cuidando de empresas. Não é verdade? De um grande empreendedor, um empresário de muito sucesso que faz negócios no mundo, né? Você falar para mim que um empresário bem sucedido comprou uma mansão de 12 milhões de reais, basta você olhar para a empresa dele, para o trabalho dele, para aquilo que ele vende, o business dele, né? Você vai falar, poxa, é compatível, né? A renda dele, um camarada que tem um prolabore aí de alguns milhões de reais por mês, além da empresa que vale bilhão, aí tudo bem. Agora, um ministro do Supremo Tribunal Federal, funcionário público, né, que vive até aqui, ó, na tampa, pelo menos deveria viver, até aqui na tampa, resolvendo processo, certo? Trabalha muito pouco, né? Trabalha CLT, né? Trabalha pouquíssimo, porque eles trabalham muito pouco. Não trabalha feriado, não trabalha sábado, não trabalha domingo. É ou não é verdade? Comprar uma mansão em Brasília por 12 milhões de reais, no mínimo, isso é muito estranho, né? Mas se você, diferentemente dessa turma, gostaria de resolver a sua vida, eu estou falando resolver a sua vida e fazer uma renda extra entre 150 a 950 reais por dia, viu? Entre 150 e 950 reais por dia, trabalhando apenas com o seu celularzinho nas mãos aí. Faça como eu tenho feito já há alguns anos, e milhares de brasileiros também já se deram esse presente, essa oportunidade. Diferentemente dessa turma que ganha milhões, sabe-se lá fazendo o quê? Aqui eu não estou prometendo para você comprar uma mansão de 12 milhões de reais como a família do Alexandre de Moraes em Brasília, mas para que você possa ter uma renda extra muito legal, para que você possa ter uma renda muito bacana, repito, fazendo entre 150 e 950 reais por dia. Rodrigo, será que dá certo? Dá uma olhadinha aqui. Oi, gente. Fazem 2 meses que eu pedi demissão, sim. Eu trabalhava em uma loja de departamento. É uma bem famosa que, sem dúvida, você deve conhecer. Então, eu trabalhei lá, olha, por 3 anos, de segunda a sábado. Ganhava R$ 1.800 por mês como CLT. E nesse meio tempo, eu procurava, assim, algo que pudesse complementar a minha renda, sabe? Porque hoje em dia, a gente tá tudo tão caro. É comida, aluguel, as contas do dia a dia. Era um estresse só. Até que, assim, depois de muito errar, gente, com falsos métodos por aí. E assim, gente, eu acertei em cheio. Trabalhar com esse aplicativo é muito fácil. É só aprender bem como usar ele assim, da forma correta. Então, eu só tenho a agradecer de verdade, porque isso sim tem que ser divulgado. Isso muda vidas. Obrigada, muito obrigada. Essa fórmula é incrível. Muito bem, corre no link da descrição, aproveita esta belíssima oportunidade que nós estamos aqui gerando para que você também possa garantir a sua vaga, tá certo? Porque tem que aprender, né? Quando eu falo vaga, é porque primeiro você tem que correr no link da descrição, garantir sua vaga lá para que você possa aprender a fazer essa renda, tá bom? Dá uma olhadinha aí. Olha o tumulto. Esse aí é um suposto atirador que acabou com a vida do apoiador do presidente Donald Trump. Um camarada que tinha uma vida toda pela frente. Esse é o momento que a polícia prende ele e ele começa a gritar: atirem em mim. Você vê que o cara deveria estar com droga na cabeça, deveria estar completamente dopado, né? Ele é então o suspeito de balear o Charlie Kirk, esse jovem que eu mostrei para você aqui, né? Que inclusive registrado aqui momentos antes dele ser atacado nos Estados Unidos, um jovem apoiador do presidente Donald Trump.
inacreditável, lamentável esta situação. Sim ou não, queridos? Preste atenção aqui no momento em que o advogado do presidente Bolsonaro, em meio a esse circo que hoje foi desmascarado, inclusive, pelo ministro Luiz Fux, né? Eu não sei se o Fux estava com medo da Magnitsky ou se de repente o Luiz Fux lembrou tudo que ele aprendeu na faculdade, deu uma aula de direito. Tanto é que tem muito advogado assim completamente chocado, no melhor dos sentidos da palavra, e falou, gente, como que o Luiz Fux verdadeiramente tem um notável saber jurídico, porque é que ele foi um dos que permitiu a situação ter chegado aonde chegou, né? Mas o que ele fez hoje com o ministro Alexandre de Moraes, gente, foi de uma humilhação que as imagens estão correndo o mundo, inclusive com momentos como esse aqui do advogado do presidente Bolsonaro desmascarando o Alexandre de Moraes. Da resposta dele, eu tenho um áudio aqui do telefone dele que está nos autos. Posso colocar? Por favor. Porque eu não sei. Ô, general, bom dia. Ontem o presidente, eu senti que ele já praticamente, acho que desistiu de qualquer coisa ou de qualquer ação mais contundente. Ontem, por várias vezes, ele comentou que o governo Lula, um possível governo Lula, como ele sempre fala, não daria certo, ele vai meter o pé pelas mãos, ele vai botar os servidores tudo contra ele, né? Tanto que ontem ele comentou e pediu para deixar tudo andar em termos de relatório, que não quer que ninguém fique pressionando nada. Ele conversou bastante tempo com o Valdemar também, ontem no começo da tarde. Ontem o general Pazuello esteve com ele dando sugestões, ideias de como ele podia, né, de alguma forma, tocar o artigo 142, né, alguma coisa assim. Ele me conversou, não quis nem saber, não deu bola, né, para que o general Pazuello estava levando para ele. Também deixou o general Paulo Sérgio tranquilo com relação ao prazo de entrega e o que vai ser escrito no relatório. Inclusive deu até a entender que o que tiver lá tá bom, né? O que escrever tá ótimo, né? O próprio aquele outro relatório da IVL que deve estar saindo também, ele não quis pressionar o Valdemar, deixou rodar, né? E na conversa que ele teve depois com os empresários, ele tava o Hang, tava aquele cara da Centauro, tava o Meia Nigre, né? Ele tava o cara do Coco Bambu também. Ele também, tipo, que falou, ó, o governo Lula vai cair de podre, né? E o pessoal ficou um pouco de moral baixa, porque os empresários estavam querendo pressionar o presidente a pressionar o MD a fazer um relatório, né, contundente, duro, né, para virar jogo, aqueles negócios. E ele mesmo já descaracterizou e já falou que talvez os empresários, né, vocês que vão se prejudicar muito com o Lula. Então, presidente, eu queria perguntar... O senhor vai pedir aditamento da denúncia? Não. Em relação aos empresários e ao Pazuello? Não, presidente, não, fiquei na dúvida. Não, é que na verdade... Quer dizer, é um debochado. Este, gente, foi um dos áudios, inclusive, citados pela defesa, né? Foi colocado aí para acontecer. E o ministro Luiz Fux utilizou, por exemplo, esse momento aonde o advogado do presidente Bolsonaro desmascara toda a farsa. É inacreditável. Tá? Informação confirmadíssima aí, querido, aqui no nosso canal, né? Trouxemos aqui para você. FBI confirma a prisão de suspeito de matar Charlie Kirk, aliado do presidente Donald Trump. Tá aí na tela para você. O diretor do FBI, Kash Patel, informou que um suspeito pelo assassinato de Charlie Kirk, ativista aliado, né, de um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi preso, portanto, nesta quarta-feira. Kirk, de 31 anos, foi baleado durante um evento na Universidade de Utah, onde em Oren, nos Estados Unidos, né? A verdade é que é o seguinte: o responsável pelo horrível tiroteio hoje, que tirou a vida de Charlie Kirk, está agora sob custódia.
Agradecemos às autoridades locais e estaduais de Utah pela parceria com o FBI, escreveu Patel em uma publicação no Twitter. Então, tá aí. Esse é o jovem, né, conservador, né, de direita, um camarada que tinha no sangue valor por Deus, pela pátria e pela família. E nós, aqui do Expresso Notícia Nacional, mesmo sabendo que ele não é brasileiro, mas nos Estados Unidos, a pauta dele, gente, é exatamente a minha e é exatamente a sua. Essa informação não deram muita atenção na imprensa brasileira e nem vão dar. E ainda mais, né, essa daqui, aonde a família, segundo a revista Oeste, a família do ministro Alexandre de Moraes, em Brasília, comprou uma mansão, gente, por 12 milhões de reais. Imóvel de 725 metros quadrados no Lago Sul foi adquirido à vista pela empresa da família, que os Estados Unidos já denunciou que essa empresa da família, na verdade, é uma holding, né? Ou seja, é uma empresa responsável por administrar os milhões do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, para parecer que não está no nome dele. A família do ministro, então, comprou esta mansão, repito, de 725 mil metros quadrados, tá? De 725 metros quadrados no Lago Sul, bairro nobre da capital federal em Brasília. A aquisição do imóvel por 12 milhões de reais ocorreu à vista. Não teve parcelamento, não teve crediário, não teve parcelinhas fixas, não teve choro, né? Pagou à vistinha, tá? A informação é do site Metrópole que divulgou essa informação. A compra ocorreu por meio da Lex, Instituto de Estudos Jurídicos Limitada, que é a empresa do ministro, empresa em que a advogada Viviane Barque de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, é sócia, junto aos 3 filhos do casal. O Instituto já possui outros imóveis avaliados em alguns milhões de reais. Viviane assinou a escritura em um cartório de Brasília há menos de 15 dias, ou seja, enquanto o Bolsonaro está sendo tratado como bicho, como bandido, enquanto Michele Bolsonaro chora desesperada, porque a qualquer momento, gente, dependendo do que acontecer desse julgamento, a polícia ela entra na casa do Bolsonaro e leva ele para enjaulá-lo, né? A esposa do Moraes estava lá curtindo, comprando uma mansão de aproximadamente, ou vou dar o valor, quem está dando o valor é o Metrópole, de 15 milhões de reais. Sim, enquanto você, brasileiro, está na luta pela defesa da democracia, a Viviane está gastando milhões de dólares em pouco mais de 15 dias, comprando uma belíssima mansão para poder morar com a sua família de boa, né? Enquanto o brasileiro é tratado como criminoso neste país. De acordo com os documentos, não houve financiamento da casa. Foram 6 milhões a título de sinal, transferidos à antiga proprietária e também corretores de imóveis. Outros 6 milhões na assinatura do contrato em transferência para a dona do imóvel. Além disso, a família pagou 240 mil reais em impostos sobre transmissão de bem em imóveis. Eu não falo nem 12 milhões de reais, não. Mas 240 mil, gente, só o custo da operação. Só o custo da operação, 240 mil reais. Você teria cacife para juntar 240 mil reais em 15 dias? Em 15 dias, eles compraram uma mansão de 12 milhões de reais. 240 mil só a transação. Pergunta que eu faço para o senhor e para a senhora. Em 15 dias, você levanta 240 mil reais? Essa pergunta que eu faço para você. Olha o Malafaia. Para Gestapo de Alexandre de Moraes. O telefone vazado foi o de Bolsonaro. Eles apreenderam o meu telefone. Vaza as conversas do meu telefone com jornalistas importantes da Folha, do Globo e do Metrópolis. Vaza! Agora tem uma outra notícia, Alexandre de Moraes. Vaza! Que os vídeos
que eu publico, eu mando para 4 ministros do STF, no telefone direto deles. Vaza! Vaza que os ministros estão recebendo os meus vídeos. Estão em conluio comigo? Prevaricaram? Claro que não! E Alexandre de Moraes diz que tem fortes indícios que eu estou acomodado com autoridades americanas. Eu não falo inglês e não conheço uma autoridade americana. Os vídeos dublados em inglês são todos abertos, não tem vídeo secreto. Eu mando para pastores no Brasil, na Europa, amigos em Israel e pastores que têm contato com pessoas de língua inglesa. Ou seja, tá aí o nosso querido Silas Malafaia, né, na manifestação na Paulista, acabando com a narrativa do Alexandre de Moraes de mancomunado, né, com golpe, com não sei o quê. E ele falou, tem 4 ministros aí do Supremo Tribunal Federal que recebem. Todos esses vídeos que eu mando para fora, eu mando para eles, né? Eu mando para eles, direto no celular deles. Então você vai dizer que esses ministros, eles também estão aliados comigo nesse tal desse golpe, né? Ou seja, é uma palhaçada. Vejam esta informação, olha aí. Provas de crimes de Moraes e Gonê estão sendo levadas a Trump nos Estados Unidos em meio ao que aconteceu hoje, gente. Eu fico imaginando o quanto o presidente Donald Trump não está hoje arrepiado com o que aconteceu com o rapaz lá. Um rapaz de 30 e poucos anos que perdeu a sua vida, que era pai, que era uma pessoa completamente influente na juventude, um baita de um patriota, e foi exatamente desta forma, inclusive, né, que tentaram, vocês sabem disso, né, ceifar a vida do Trump. Só que o rapaz não escapou. O Trump escapou por pouco, lembram que a bala passou aqui na orelha dele? Esse rapaz não escapou, lamentavelmente. E agora com essa bomba chegando nos Estados Unidos. Denúncias trazidas aqui pelo senhor Eduardo Tagliaferro, em especial quanto à fraude processual de Alexandre de Moraes e quanto à atuação fora do processo do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, e esse relatório ser encaminhado ao governo americano para que tomem ciência de mais violações aos direitos humanos por parte do ministro Alexandre de Moraes, para que oficialmente tenham a ciência, né, de mais acusações graves contra o senhor Alexandre de Moraes e também o senhor Paulo Gonê, já que também participou, segundo aqui as denúncias, desse verdadeiro conluio para uma condenação completamente com atuação fora do processo dos casos trazidos aqui já evidenciados, mas eu acho que é importante que isso tenha uma consequência, porque situações como essa podem ter acontecido dezenas, centenas de vezes, já que se trata de um processo físico em que foi provado aqui que não tem como se atestar se esse processo pode ter sido manipulado em outras ocasiões também. Com as denúncias trazidas aqui pelo senhor. Olha, esse relatório que vai para os Estados Unidos com esses indícios do Tagliaferro certamente vão escandalizar o mundo, porque o Tagliaferro falou, o que eu estou mostrando para vocês é só a ponta do iceberg, eu não posso mostrar tudo, eu tenho que ter uma carta na manga. E segundo o Tagliaferro, a carta que ele tem na manga é o suficiente para decretarem a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou repetir, é o suficiente para decretar. Por quê? Porque tem uma certa entrada nos Estados Unidos que foi fraudada. Tem uma certa entrada de alguém aí, lá nos Estados Unidos, que em conluio, aí sim, com autoridades, com algumas pessoas nos Estados Unidos, vai dar cadeia lá, vai estourar FBI lá, vai estourar mandato de prisão lá. Alguém, quando começar a dar o depoimento lá, vai entregar certas pessoas aqui, né?
Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora então com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia. Isso não é notícia velha não, gente, é notícia de agora. A Magnitsky já está pronta, a carta da Magnitsky está pronta em cima da mesa do presidente Donald Trump. Então assim, ó, pela lógica, o Flávio Dino já vai ser um sancionado daqui a pouco, né? O Moraes já é, e a própria Band acabou de dar, a imprensa já sabe. Gente, esse povo sabe de tudo. A verdade é a seguinte, eles não têm medo. Alguém muito poderoso está bancando os caras, porque os caras estão dobrando a aposta. Então é sabido que os Estados Unidos estão acompanhando esse julgamento aqui no Brasil. O ministro Luiz Fux está livre, né? Porque já deu o voto dele hoje, inclusive pedindo a anulação do processo. Com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né? Nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado Marco Rubio e também do vice dele, Christopher Landau. Estados Unidos estão preparando uma ofensiva contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Conta pra gente que história é essa. Quem nos acompanha aqui no Bora, né? E bora então com essa informação exclusiva, informação apurada pelo nosso colega repórter Túlio Amâncio, aqui da Band Brasília. E de acordo com essa apuração do Túlio, os Estados Unidos já articulam, né, aplicar a lei Magnitsky contra ministros do Supremo Tribunal Federal, em específico da primeira turma do STF, que votarem contra, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, que votarem pela condenação do ex-presidente, ele que é alvo dessa denúncia, juntamente com outras 7 pessoas que seriam integrantes, de acordo com as investigações da Polícia Federal e também da denúncia da Procuradoria-Geral da República, seriam responsáveis pela organização, pela coordenação da chamada trama golpista, né? Nesse processo sob suposta tentativa de aplicação de golpe de Estado no Brasil. De acordo com essa apuração do Túlio Amâncio, na semana que vem, pelas redes sociais, já deve haver manifestação nesse sentido por parte do secretário de Estado Marco Rubio e também do vice dele, Christopher Landau. Olha só como que essa turma não vale o feijão que come, né? Dá uma olhadinha agora, informação quentíssima para você. Deputado do PSOL acusa ministro Luiz Fux de agir melhor que os advogados dos réus. Ivan Valente, ele discordou do voto divergente do ministro Luiz Fux, né? E disse que o ministro Luiz Fux disse de maneira extremamente irônica, né, que o ministro Luiz Fux agiu melhor do que os advogados dos réus. O que ele está dizendo aqui? Advogados dos réus, que nada do que esses caras faziam no plenário, no dia do julgamento do presidente Bolsonaro, quando os advogados estavam lá para poder apresentar as provas, que não houve esse golpe, né? Reestabelecendo a verdade, né? O Alexandre de Moraes debochava deles, caçava a palavra, como caçou a palavra do Jeffrey Schickini, dava risada, tirava sarro, né? Era autoritário, recusava as provas colocadas nos autos, dizendo que aquilo não valia, que isso aqui não tem absolutamente nada a ver, não deixava os caras... Enfim, gente, foi um julgamento completamente absurdo que vai entrar na história desse país como uma verdadeira inquisição orquestrada pelo Alexandre de Moraes. Aí, deputados do PSOL estão dizendo o seguinte, que o ministro Luiz Fux agiu como advogado do presidente Bolsonaro. Essa é a esquerda, gente. Essa é a esquerda que até ontem eles nunca tocaram no nome de nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, segundo essa informação que está na Oeste, essa informação aqui, ó, né? Segundo essa informação,
preste bem atenção, né? Vou até colocar aqui para você, ver se sai o áudio aqui mais rápido. Deixa eu ver se sai. Resgate o prazer da boa leitura. Assine a Revista Oeste. Assina a Oeste aí. Deputado do PSOL acusa Fux de agir melhor que os advogados dos réus. Ivan Valente discordou do voto divergente do ministro do STF. O voto do ministro Luiz Fux no Supremo Tribunal Federal STF, que abriu divergência no julgamento da ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro PL e outros 7 réus, foi alvo de duras críticas do deputado Ivan Valente PSOL SP, melhor advogado que os advogados de defesa dos réus. Mas os principais trechos até agora do voto de Fux no julgamento do suposto golpe. Video player is loading, current time 0 hora. Duration, remaining time 0 hora. Close. Ao falar com a imprensa depois do julgamento, o parlamentar afirmou que o Fux teria desconsiderado elementos centrais da acusação, além de supostamente minimizar as provas levantadas pela Procuradoria-Geral da República PGR e pela Polícia Federal PF. Um absurdo que ele está fazendo, alegou Valente. Ele pode divergir. Ou seja, ele pode divergir, enfim, aí segue aqui o blá blá blá. Depois vocês leem lá a matéria completa aqui na Revista Oeste, uma matéria muito bem escrita, inclusive pela Sara Pérez, né? Aí, ó, tá aí a Sara Pérez que escreveu aqui a reportagem, dando crédito aqui para eles. Então, presta atenção agora. Coitado do ministro Luiz Fux, coitado do André Mendonça, que certamente também vai votar divergente. Aliás, eu não sei como é que vai ficar, né? Essa situação, na verdade, vai sobrar para o Zanin, né? E o Zanin vai votar, na verdade, pela condenação, ou não. Sabe-se lá se o Zanin vai querer perder, né, o direito dele de conta no banco. Mas a questão, gente, é que, lamentavelmente, o que nós estamos vendo aqui é que o PSOL, a partir de agora, o PT, esquerda, Globo, acabou, hein, Luiz Fux? Acabou, hein? Você era o queridinho deles aí, enquanto você estava votando junto com o Alexandre de Moraes. Acabou. A partir de agora você é fascista. Viu, Luiz Fux? A partir de agora você é extremista. Se você for em alguma faculdade agora, vai lá na faculdade, na UFPR, Universidade Federal do Paraná, aonde o Chiquini foi escorraçado de lá. Vai lá dar uma palestra sobre direito lá agora para você ver se vocês não vão te colocar para fora. Vocês vão tacar latinha na tua cara, né? Vão jogar mijo em você, né? Vai lá para você ver. Porque lamentavelmente é essa raça. Já começou, viu, gente? Já começou. A esquerda, a partir de agora, pegando o ministro Luiz Fux aí, né? Para detoná-lo, né? Segue mais informação aí. Vamos lá. Isso é um momento muito especial que aconteceu na internet. Nosso querido Rodrigo Constantino. Momento muito especial e muito emocionante, onde ele emociona o Alan dos Santos com uma fala onde ele cita a Bíblia e cita a justiça sendo feita em cima do Alexandre de Moraes para com os brasileiros, para com o próprio Constantino e também o Alan dos Santos. Veja o momento que o Alan dos Santos desaba de chorar e ele é abraçado ali pelo Lacombe. Olha o Consta aí, ó, carequinha. Também justiçado, porque nós pagamos um preço alto na física, na mão desse tirano, desse psicopata, e ele agora está tendo um gostinho de que há consequências, de que não há mal que dure para sempre. Eu fecho inclusive com citações bíblicas. Observei também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, até os tribunais são corruptos. Eclesiastes 3,16. E, ó príncipe de Israel corrupto e perverso, o dia do acerto de contas chegou. Assim diz o Senhor soberano: tire sua coroa coberta de joias, pois o antigo sistema está para mudar. Os humildes serão exaltados e os orgulhosos humilhados. Ezequiel 21, 25, 26. Amém. Até a próxima. Amém. Maravilha. Deus abençoe, meu irmão. Tudo de bom. Abençoe. Que imagem bonita. Consta e Alan juntos, né? Num dia muito especial, realmente, né? Então, Alexandre de Moraes, sancionado via Lei Magnitsky. Meu irmãozinho. Tamo junto, Alan. É isso aí, cara. Deus abençoe e... Foi lá dar um abraço nele. Ele tá
Tá justificado, tá justificado. Justificado demais. Justificado demais. Graças a Deus. Deus é fiel, né? Deus é fiel e é justo. Tarda, mas não falha. É isso aí, cara. Tarda, mas não falha. É isso. E tá o Daniel Silveira lutando pra não ficar rezando aqui por ele, né? Sim. Pra ele não ficar... Deixa eu ler aqui. Daniel Silveira, né? Carla Zambelli. Não, Daniel Silveira tá numa luta agora, nesse exato momento. Lutando aí pra não ficar aleijado, né? Ele tá com um problema de saúde, né? Fez a cirurgia e tá lutando pra não ficar aleijado, né, cara? O Consta lutando contra o câncer, o Daniel Silveira. Consta tá vencendo. Sim, já venceu essa batalha. A Débora, todos, né? E Alan, sinta-se também. Então, assim, gente, isso daqui não é nenhuma ficção, né? Nós não estamos aqui, eu, por exemplo, que estou aqui no Paraguai com a minha família, que me senti, sim, né? Não tenho vergonha de falar para ninguém que eu me senti muito inseguro de continuar trabalhando aqui no YouTube, trazendo notícias para você morando no Brasil. Então, quando você olha para uma cena como essa do Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, quando você vê ali o Lacombe, que também está morando nos Estados Unidos, o Daniel Silveira aí no Brasil, né, com vocês, quase que aleijado. Gente, esse Alexandre de Moraes, ele vai pagar muito caro. Eu não sei se na lei dos homens, porque há 15 dias atrás a esposa dele comprou uma mansão de 12 milhões de reais, pagou à vista, enquanto o Daniel Silveira está passando esse problema. Carla Zambelli presa na Itália. Meu Deus do céu, se você for parar para pensar, né, o Clezão que foi embora e morreu porque não teve acesso à saúde. Então cada um está lutando como pode, cada um está se defendendo, está defendendo a sua família como pode. Eu que trouxe a minha família aqui para o Paraguai. Depois vocês pesquisem, viu, gente, um pouco sobre o Paraguai. O Paraguai não é aquela fronteira de Foz do Iguaçu com Cidade do Leste, né? Só aquele coisinha comercial lá que atravessa a ponte da amizade, compra um celular, vai embora, não. O Paraguai é um país poderosíssimo no agronegócio, um país conservador. Tem o presidente Santiago Penha, que estava aí no Brasil, viu? Ele foi encontrar o governador Ratinho Júnior, fez palestra para empresários aí no Paraná, e principalmente para a turma do agro. O Paraguai é poderoso na área do agronegócio, um baita do exportador de carne, exportador de soja, milho, né? É um país onde alemães, japoneses, americanos estão abrindo indústrias, né? Eu, por exemplo, que estou aqui na capital, em Assunção, rodeado de embaixadas aqui. Inclusive, essa semana fui convidado para um evento na Embaixada Brasileira, no Teatro Tom Jobim, né? na nossa Embaixada Brasileira. Mas aqui tem embaixada de todos os países. Aqui na rua aqui da minha casa tem uma embaixada, ou seja, países do mundo inteiro sendo representados aqui no Paraguai. Tem um episódio que aconteceu recentemente, né, do Paraguai ter expulsado um camarada da China que estava aqui no Paraguai fazendo um trambique aqui na área comercial. Aqui ele foi expulso do Paraguai, porque o Paraguai não aceita mancomunar com a China. O Paraguai tem acordo com Taiwan, que a China quer tomar Taiwan e o Japão protege Taiwan, para você ter uma ideia. E os paraguaios, né, o governo do Paraguai não aceita, né, a China meter o bico aqui. Um país conservador de direita, aqui as faculdades não existe isso. As faculdades aqui são para formar médicos, formar pessoas na área da tecnologia agrícola. É um espetáculo as faculdades aqui no Paraguai, para você ter uma ideia. Uma faculdade de medicina, por exemplo, que aí no Brasil você vai pagar 12 mil reais para o seu filho, para sua filha poder estudar. Aqui no Paraguai você vai pagar R$1.000 até R$2.000, né, com todos os direitos. Faculdades espetaculares, onde eu já conheci brasileiros que moram aqui, e a filha e o filho desse brasileiro estudou medicina aqui no Brasil e foi ser médico em outros países, aqui no Paraguai, e foi ser médico em outro país, não quis nem voltar para o Brasil, porque aqui você estuda medicina
você vai aprender o espanhol, você vai aprender as técnicas mais renomadas de tecnologia do mundo. Por quê? Porque faculdade aqui é para estudar. Faculdade aqui não é para ensinar as pessoas a gritar recua fascista. Não é para ensinar a odiar rico, não é para ficar carregando uma bandeira da Palestina, tá? Não é para ficar ensinando a enrolar baseado, tá? Para ensinar a menina entrar mulher, né, bonita, com cabelo bonitinho, depois sai de lá parecendo um espantalho, porque ela perde a identidade. Diz que tem que cortar o cabelo, tem que ficar vestindo igual homem, e em contrapartida ensina os homens a se vestir igual mocinha. Não, aqui não existe isso, tá? Aqui não existe militância na porta de faculdade, porque se alguém levantar uma bandeira pró-Hamas aqui em frente a uma faculdade, vai preso. A polícia prende, tá? Aqui tem ordem. Você que não conhece o Paraguai, quando você tiver um tempinho, você que tem neto, você que tem filho, para entrar na faculdade, você viu como é que estão as faculdades aí. Faz um esforcinho, pega um ônibus, pega um avião, aqui em Assunção, desce aqui, ó, vem aqui para a capital, vai para Encarnación, depois você procura esse nome, Encarnación, uma cidade linda, linda aqui do Paraguai, uma cidade que é a coisa mais linda, eu tive lá, um espetáculo de cidade, bem assim, ó, na divisa ali, né, do Rio Paraná. O Rio Paraná divide o Paraguai, a cidade de Encarnación, com a cidade, esqueci o nome da cidade. Qual que é o nome da cidade? Divide ali? Não lembro. Da Argentina, então é bem na divisa. É um barato você ver a troca de culturas entre os argentinos e os paraguaios. Hoje mesmo eu estava no supermercado aqui fazendo compra, você escuta alemão, você escuta inglês. Aqui no meu prédio moram pessoas da Embaixada do Brasil, mas também moram pessoas de várias partes do mundo. Então, gente, o Brasil não é conservador. Eu saí do Brasil, eu tomei um susto, eu percebi que o nosso país está debaixo de ataque comunista. Essas pessoas sentem mais. Por quê? Que elas se emocionam quando o Alexandre de Moraes é sancionado e a justiça vem. Porque eles estão exilados do Brasil, perderam suas vidas. E nós, eu outrora que morava aí no Brasil, a gente vai ficando anestesiado, vai achando comum. Né? Comum. O que aconteceu aí na faculdade, que quase mataram o Jeffrey Chiquini, comum. Hoje o senador Cleitinho divulgou no Instagram dele, em uma faculdade, os jovens tudo numa mesa assim, com campeonato de quem enrola o melhor e roda mais bonitinho o baseado. Coisa de jovem. Então a gente vai ficando anestesiado com esse demônio chamado comunismo. Tem que sair, tem que sair. E se não melhorar, manda teus filhos para fora. Talvez você não tenha dinheiro para mandar para os Estados Unidos, não tem dinheiro para mandar para a Suíça, não tem dinheiro para mandar para a Europa, manda para cá, para o Paraguai, porque aqui vai aprender a ser patriota, vai aprender a ser gente. Esse país é tão espetacular que o Paraguai classificou para a Copa do Mundo depois de 16 anos fora da Copa do Mundo, só classificou. O presidente da República decretou feriadão nacional aqui, bandeira do Paraguai para todo lado, coisa mais linda. Então, assim, infelizmente, nós não sabemos o que é um país livre, porque nós estamos debaixo de uma ditadura que foi nos consumindo aos poucos. É o que o Alan dos Santos ele falou aí no seu comentário agora recentemente, que o Bolsonaro, né, eles estão matando o Bolsonaro aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos eles estão matando o capitão. E o que estão fazendo conosco aí no Brasil? Aos pouquinhos o comunismo está implantado. O golpe já está pronto, né? Só falta eliminar o Bolsonaro e banir as redes sociais, como fizeram lá no Nepal, para o Brasil entrar num comunismo lascado de vez. Vai dando seu comentário aí, ele é muito importante. Então, muito legal esse momento aqui de emoção, né, do Rodrigo Constantino. Das palavras, você o mais didático possível. O doutor Eduardo Tagliaferro era assessor direto do ministro Alexandre de Moraes. Em quase 3 horas aqui de depoimento, ele trouxe mais uma leva de ilegalidades, de ordens ilegais, não tinha processo legal, tinha pesca probatória, tinha falsificação de documento, tinha alvo, tinha ordens ilegais.
E, na verdade, o Supremo Tribunal, esse gabinete era uma quadrilha formada pelo cabeça da quadrilha que perseguia o presidente Bolsonaro, persegue todos nós aqui, porque eu não estou vendo, inclusive, nenhum deputado de esquerda, nenhum senador de esquerda. Isso, deputado de esquerda e senador de esquerda não abre o bico para criticar a perseguição. Somente agora para falar do ministro Luiz Fux. Acabou a paz do... Agora o Fux não vale uma picada, né? Porque agora, né, não votou a favor da condenação do Bolsonaro, né? Para fazer um questionamento pro Tagliaferro. Só que eles quebraram a cara que o Tagliaferro teve o cuidado, quando começou a receber ordens ilegais, ele começou a se municiar em caso de explosão, que é o que está acontecendo hoje. E não existe coincidência, existe jesuicidência. No dia da vergonha, que um tribunal um tribunal político, que deveria ser constitucional, um tribunal político que está condenando um homem inocente, que estava nos Estados Unidos da América. Eu vou explicar para vocês. Ou seja, toda essa fala, né, dos senadores, inclusive, estão indo para os Estados Unidos, viu, gente? Só para vocês saberem. Não houver anistia, não há eleição no Brasil. A discussão sobre 2026 passa a ser absolutamente inócua. Passa a ser absolutamente ridícula. Quem vai ser o candidato da direita de 2026? Ora, quem vai ser o presidente eleito em 2026? Vai ser quem o sistema quiser, pô. Não interessa o que eu acho, o que você acha, a disputa do Eduardo, a disputa do Tarcísio. Se for Tarcísio, é porque o sistema aceitou que o Tarcísio vai ser o candidato. E aí nós teremos um candidato do sistema. Escuta isso. Se o sistema não quiser o Tarcísio, e quiser o Lula, vai ser o Lula. Essa concessão de falar, não, pelo menos temos tal candidato ou temos tal candidato. Nós não vamos sossegar nestes termos. Nós vamos continuar brigando por uma anistia ampla, geral e restrita. Doa quem doer. E se houver uma anistia ampla, geral e restrita, ora, Jair Bolsonaro ainda continua inelegível, algo que pode ser sim revertido, mas Eduardo está elegível. Ou Flávio, mas Eduardo está elegível. E este é o candidato que representa o nosso movimento. Tarcísio, ótimo, governador, seja feliz na sua reeleição, nada contra. Mas o candidato que representa respondam vocês nos comentários. Quem é o candidato que representa a sua visão para o Brasil? Caso Jair Bolsonaro não possa disputar, quem é? E é você que tem que determinar as coisas numa democracia. Por isso que sem anistia não há eleição, não há democracia. Ah, mas e o Eduardo? Eduardo não está fazendo conta política. Eduardo não está se dispondo a ser presidente da República porque ele quer. Ele está se dispondo a ser presidente da República porque ele entende que ele é a pessoa mais qualificada para dar continuidade ao movimento político do seu pai, caso o pai não possa fazê-lo, por questão de saúde, por questão de elegibilidade, o que quer que seja. E não vão ser 3 ou 4, meia dúzia, 15 caciques do Centrão que vão intimidar a classe política, ou o próprio presidente Bolsonaro, ou quem quer que seja, e para determinar quem vai ser o candidato. Quem tem que determinar quem é o candidato é o povo, de forma livre, e o único caminho para isso é a anistia. E eu vou dizer para vocês, vocês vão perder. Eu tenho confiança de que vocês vão perder. Se não houver anistia, não... O que ele está falando aqui é o seguinte, foi aquela treta que explodiu quando se falou o Eduardo Bolsonaro ser candidato a presidente, porque discutiu esses caras aqui, ó, né, eles discutiram lá nos Estados Unidos aí, essa galera, isso chegou até o presidente Bolsonaro, o Bolsonaro ficou muito bravo, porque o Bolsonaro está dizendo o seguinte, eu não quero que toque no nome de nenhum sucessor até enquanto eu puder. Ah, mas vão te pôr na cadeia, tem que levantar o sucessor, né? Que se exploda se vamos colocar na cadeia. Não tem sucessor, eu não dou uma segunda alternativa. Se eu começar a abrir concessão de dar aqui alternativa, vai acontecer o seguinte, eles vão entender que vocês estão desistindo da minha liberdade, né? E uma das coisas que o presidente Bolsonaro não gostou. Aí começaram a falar do nome do Tarcísio. E muitas pessoas de direita, muitas pessoas conservadoras, muitas pessoas que estão acompanhando a política, não confiam no Tarcísio de Freitas para ser o presidente no lugar do Bolsonaro. Eu também, sinceramente, não confio. Porque eu acho o Tarcísio de Freitas uma pessoa ruim? Não, eu acho que ele tem que ficar como governador de São Paulo. Lá como governador de São Paulo, eles chamam o Lula para subir no palanque com ele.
Lá como governador de São Paulo, ele muitas vezes ele é neutro em relação a muitas pautas nacionais. Lá como governador de São Paulo, enquanto o povo tá preso, enquanto Jair Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica, ele está viajando por aí resolvendo as coisas de São Paulo. Ele está sendo o governador que ele prometeu ser para São Paulo. Mas não é o que eles chamam de um player, né? Propriamente dito, para esta guerra, para essa batalha. O máximo que pode acontecer, que o povo brasileiro deve aceitar para assumir o lugar do presidente Bolsonaro, só tem um, gente. É o Eduardo Bolsonaro, ok? Ou a Michele Bolsonaro, né? Necessariamente, para mim, a ordem tem que ser a Michele. Já é presidente do PL Mulher, é a esposa do presidente Bolsonaro, tem muito mais popularidade do que o Eduardo Bolsonaro no Brasil, carisma, né? As pessoas amam a Michele. Então, gente, eu também concordo. Não tem que ser Tarcísio, não tem que falar em nome de Tarcísio agora não, né? Na minha opinião, não sei o que você pensa. Coloca aí para mim aí nos comentários. Então eles mentem sobre dois aspectos. O primeiro, de que essas fraudes começaram no governo do presidente Bolsonaro e eles é que começaram a investigar. Essa mentira é tão gritante que ela não consegue se sustentar em função dos números. E aí eu vou dizer a Vossa Excelência aqui sobre 3 números importantes que estão dentro dos números oficiais do INSS. Os números de associados, chama a atenção dos senhores aqui, no final de 2022 eram 2 milhões de associados que tinham descontos associativos. Nós chegamos em 2025, em torno de abril, maio, com 9 milhões e 400 mil. São mais de 7 milhões e meio. E esse governo não entendeu, não viu, não percebeu o que estava acontecendo. No intervalo de apenas 2 anos e meio. Nós tínhamos em torno de 780 milhões de reais de contribuição. Chegamos a um pico de 3,3 bilhões em 2024 e só não estourou em 2025 porque houve a operação da Polícia Federal. Enquanto isso, na CPMI do INSS, as provas continuam explodindo para cima do governo que não tem para onde correr. Vai ter cadeia, o irmão do Lula vai ser preso. Pelo andar da carruagem, o irmão do Lula vai ser preso. Pelo andar da carruagem, vão até deixar para o final, vão até deixar um pouquinho para mais tarde, mas o irmão do Lula vai ter que depor e vai sair preso dessa CPMI. A coisa realmente está feia para a Petelândia. Vamos lá. Bolsonaro de tornozeleira, acusado de Alexandre de Moraes, com visto revogado pelo governo dos Estados Unidos por atacar liberdades individuais e liberdade de expressão. Pela primeira vez na história, um ministro da Corte Suprema brasileira é impedido de entrar no país, berço da democracia, por menosprezar direitos do cidadão. Justo quem diz defender a democracia. A prisão domiciliar de Bolsonaro foi motivo de festa para a esquerda e de críticas para a direita. Se alguém ainda tinha alguma dúvida, a decisão do algoz Alexandre de Moraes não deixa de ser uma condenação antecipada. Mas o mais burlesco são as manifestações dos adversários e inimigos de Bolsonaro. Todas enaltecendo a democracia e deixando bem claro que ninguém está acima da lei. Mas, pelo visto, aqui no Brasil, corruptos estão acima da lei. Não tem ninguém preso, sentenças foram anuladas, muitas perdoadas, nenhum daqueles que roubaram os benefícios dos indefesos aposentados estão com tornozeleira. E qual a democracia que tanto defendem? A democracia compatível com as liberdades, com os direitos e garantias individuais, com a liberdade de expressão, com a harmonia entre os poderes? Pois é, até porque democracia não combina com censura, apoio a ditadores, sintonia com regimes totalitários e com países berço do terrorismo. Fim de papo, né? Então qualquer filósofo, professor, jornalista
que tem uma narrativa inteligente, baseada nos fatos, na hora percebe, denuncia, deixa cravado, deixa marcado como uma leitura, né, a ser feita no futuro, o que está acontecendo aqui no Brasil. Foi comentado aqui nos Estados Unidos por Donald Trump de maneira enfática. Ele foi bastante incisivo e disse: eu entendi o recado. Disse assim mesmo: eu entendi o recado, eu sei o que eles quiseram, qual foi a mensagem foi recebida. Bom, enfim, vocês sabem como Donald Trump, às vezes, Donald Trump, quando fala pouco e entra num silêncio, é pior do que quando ele fala muito. Agora, sobre o Alckmin, continuar tentando negociar tarifas com os Estados Unidos é a piada do ano, porque a foto do Alckmin no parlamento iraniano, enquanto os políticos iranianos gritavam morte à América. Olha quem tá aqui no cantinho aqui, ó. Junto com os mais perigosos líderes terroristas do mundo, e muitos deles já foram inclusive abatidos, acho que todos eles praticamente já foram abatidos por Israel. Os mesmos que gritam morte à América. Olha onde estava o Geraldo Alckmin. Agora você acha que o Trump vai sentar para falar com um camarada que lambe as botas de terroristas que atacam os Estados Unidos da América e a liberdade de Israel? Você acha mesmo, o Geraldo Alckmin? Essa foto, eu garanto para vocês, mais de uma pessoa do governo americano, interlocutores do governo americano, senadores, várias pessoas já me disseram que essa foto é famosa em Washington. E agora essa pessoa que vai negociar tarifas com os Estados Unidos não tem um pingo de moral, de respeito nos Estados Unidos, né? Um pingo de moral. O maior líder político do Brasil está preso. Quais são as suas fichas agora, Alexandre? Já mandou me prender, não adianta. Prender o Eduardo também não adianta, porque a Interpol vai rir da sua cara. Você é sancionado internacionalmente. Como você pode escalar mais a situação? Acabaram as suas fichas. Acabaram as fichas do Alexandre. O medo constante de, meu Deus, se ele fizer isso, vai prender o Bolsonaro. Se fizer aquilo, vai prender o Bolsonaro. Prendeu o Bolsonaro. E aí? As suas fichas acabaram. E as nossas? As nossas não. As nossas não. Porque você tem alguma dúvida, meu caro Padawan, que haverá a resposta dos americanos? Se vocês tinham, não tem mais. Porque eu espero que vocês tenham visto as autoridades americanas falando sobre a prisão do presidente Bolsonaro. Vejam, por exemplo, o próprio Departamento de Estado. Segundo o pronunciamento do Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado, o ministro, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes, já sancionado pelos Estados Unidos por violações de direitos humanos, continua usando as instituições brasileiras para silenciar a oposição e ameaçar a democracia. Continua usando e continua ameaçando a democracia no Brasil. A fama dele nos Estados Unidos é essa, não muda e não tem o que fazer. Impor ainda mais restrições à capacidade de Jair Bolsonaro de se defender publicamente não é um serviço público. Deixem o Bolsonaro falar. Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs a prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizar, essa parte é importante, e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Mais claro, impossível. Né? Exatamente. Ou seja, vai vir, gente. Eles estão achando engraçado, né, tudo que está acontecendo com o Bolsonaro. Hoje o dia não foi muito engraçado para a esquerda, não. Hoje foi um dia muito tenso para a esquerda. Hoje a fala do ministro Luiz Fux, o tamanho do relatório que ele leu, desmontando toda a farsa e dizendo, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal nem tem competência para isso, que essa turma que montaram para poder julgar o presidente Bolsonaro foi intencionalmente montada, inclusive, para deixar de fora os ministros que teriam a tendência de votar contra essa farsa em favor do Bolsonaro, foram deixados de fora. Tudo isso que o ministro Luiz Fux leu, a partir de agora, virou como que se fossem notas taquigráficas nos Estados Unidos
para poder, a partir de agora, tomar providência contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, para justificar a fala do ministro Luiz Fux hoje, a aula que ele deu, desmontando essa farsa, desmontando essa falácia, desmontando esse tribunal de inquisição, desmontando inclusive a narrativa de Alexandre de Moraes. Vira nota taquigráfica para poder sancionar com a lei Magnitsky os demais ministros do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Ponto. Porque um ministro com juízo, notar saber jurídico, de maneira inteligente, disse em alto e bom som: esse tribunal não tem competência para julgar ninguém do dia 8 de janeiro. Absolutamente ninguém. Gente, para começar esse vídeo, pelo amor de Deus, alguém avisa pra Sadi que o nariz dela fica muito avantajado quando ela faz vídeo assim, ó. Muito closado, sabe? É melhor fazer no estúdio, abre o ângulo bem aberto. E olha que ela já mexeu pra caramba no rosto, ainda tá bem na Globo, né? Bem financeiramente. Mas esse ângulo... Deixa passar, esquece isso. Bom, vamos falar desse vídeo, porque que situação ridícula. Olha como a Sadi, ela parece uma assessora do governo Lula, revoltada com a rapidez, né, da votação da anistia no Congresso. Ela tá desesperada. E outra, para você que assiste Globo News ainda, olha a cara de pau dessa pessoa. Ela chama de golpista todas as pessoas do 8 de janeiro 3 vezes nesse vídeo. É sério que você é de direita e ainda liga a TV na Globo News? Pelo amor de Deus! Olha isso, olha o que ela falou. Não presta muita atenção no nariz, no ângulo muito fechado. Preste atenção no que ela fala, eu sei que é difícil, mas preste atenção. 2 de setembro, início do julgamento da trama golpista no Supremo, eu disse aqui, é um olho no Supremo, outro olho no Congresso Nacional. Hoje eu tô aqui para falar de Congresso Nacional, porque não é que tá andando a pauta da anistia. Essa pauta está voando, ganhou reforços de peso nos últimos dias, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que entrou de corpo e alma nessa articulação, falando com muita gente aqui em Brasília, o Silas Malafaia, o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, fechando e discutindo os detalhes do texto, também com a família Bolsonaro, e os interlocutores de Bolsonaro junto à Casa Branca, Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente, e o Paulo Figueiredo. Eles têm até prazo, estão contando com daqui a 2 semanas para que o Hugo Mota coloque em votação essa proposta de anistia a golpistas. Tudo isso sendo discutido nos bastidores enquanto o Supremo julga a trama golpista. Até lideranças do governo com quem eu tenho conversado me disseram que foram avisados de que isso pode acontecer, porque o Hugo Mota tem dito que se tiver votos, se tiver clima ambiente, ele não vai ter como segurar essa votação da anistia a golpistas. A discussão é qual vai ser o texto, qual vai ser o alcance dessa anistia. Mas é importante dizer, eles não só não desistiram, como eles estão correndo com essa pauta que beneficia esses golpistas. 3 vezes não, né? 6, né? Eu contei aqui muito mais de 3. Só que agora, será que eles vão chamar de golpista também o ministro Luiz Fux? Com certeza. Luiz Fux, a partir de agora, é um golpista, viu, gente? Pro Brasil, pro PSOL. E é sempre o PSOL que puxa o couro, né? É sempre o PSOL. Fake esquerdistas. Se você é esquerdista, fake esquerdistas. Se você é esquerdista raiz, seja pobre. Seja pobre. Eu não confio em nada que um esquerdista rico fale pra mim, certo? Me chame de tradicionalista, não é mesmo, certo? Se eu for pregar como é bom a revolução de, não sei lá, eu não sei nem sei qual é os fundamentos, mas a revolução, sei lá, do proletário, é isso? Sei. Certo? Você tem que ser um trabalhador fudido pra eu levar em consideração. Eu vivo o que eu prego. Se eu vejo um capitalista que eu admiro, não é mesmo, certo? Ele tá vivendo o que ele prega, ele tá rico. Então ele pode até falar, certo? Então se você for, eu não quero ver você com nenhum iPhone 16, eu quero ver com o pior flip phone Android podre. Aí eu vou falar, esse cara, vou ouvir o que ele tem pra dizer. Não é mesmo? Senão, não. Tá bom? Senão, eu e o Renzo, a gente vai fazer uma viagem em breve.
Essa fala viralizou nas redes sociais e é muito legal a partir de agora você começar a usar isso daqui. Eles são bons de discurso, eles são muito bons para tentar desconstruir nós de direita, né? Então, assim, quando você vê um esquerdista andando de carro bom, né? Com roupa boa, você vê de iPhone, tudo que é do capitalismo, né? Você vê, você fala, você não tem moral para falar comigo. Por quê? Porque você é um esquerdista. Esquerdista gosta de pobre, gosta de pobreza, gosta de miséria. Todo mundo é igual. Você não está repartindo tua riqueza. Você está mais rico do que as pessoas que você fala delas. Você nunca distribuiu tua riqueza. Você nunca saiu dando dinheiro para ninguém. Você não distribui teu salário. Você não reparte teu salário. Você recebe do salário do Estado. Você tem que dar aula de graça. Professores de universidades do Brasil, vocês têm que dar aula de graça. Vocês não podem receber salário. Vocês são esquerdistas, ideológicos. Vocês falam que tem que dividir o dinheiro que entra nas suas mãos, não é isso? Então você tem que dividir teu dinheiro, ou receber o teu salário. Não, de graça não, eu tenho que receber para poder repartir. Receber o teu salário, divide com seus alunos, né? Sai em volta das comunidades pobres que existem ao redor das universidades, e você que é esquerdista sai distribuindo teu dinheiro lá, filma e coloca na internet para poder valer aquilo que você prega. Fake esquerdistas. Se você é esquerdista raiz, seja pobre. Seja pobre. Eu não confio em nada que um esquerdista rico fale pra mim, certo? Me chame de tradicionalista, não é mesmo, certo? Se eu for pregar como é bom a revolução de, não sei lá, eu não sei nem sei qual é os fundamentos, mas a revolução, sei lá, do proletário, é isso? Sei. Proletariado? Você tem que ser um trabalhador fudido pra eu levar em consideração. Eu vivo o que eu prego. Se eu vejo um capitalista que eu admiro, não é mesmo, certo? Ele tá vivendo o que ele prega, ele tá rico. Então ele pode até falar, certo? Então se você for, eu não quero ver você com nenhum iPhone 16, eu quero ver com o pior flip phone Android podre. Aí eu vou falar, esse cara, vou ouvir o que ele tem pra dizer, não é mesmo? Se não, não. Tá bom? Exatamente. Exatamente, né? Enquanto todo mundo que vive ao redor deles morar de aluguel, eles não podem ter casa própria, eles não podem viajar. Outra coisa, hein? Não pode viajar para Estados Unidos porque eles odeiam os Estados Unidos. Eu posso viajar para os Estados Unidos porque eu amo a nação norte-americana. Eu sou como aqueles brasileiros na Avenida Paulista e sou grato, né? Eu vou comprar uma bandeira dos Estados Unidos e colocar na minha casa. Eu sou grato aos Estados Unidos. Eu amo o poderoso Estado de Israel, né? Eu amo o Paraguai, é o país que eu estou, inclusive, morando aqui com a minha família. Eu amo o meu Brasil, então eu posso. Vocês têm que mudar para a Palestina, vocês têm que ir lá para a faixa de Gaza, né? Essa turma que fica nessas faculdades brasileiras levantando a bandeira da Palestina tem que mudar para lá. Tem que mudar para lá. Tem que mudar para o Irã, certo? Tem que mudar para Cuba, para China, para Venezuela, para Nicarágua, para Coreia do Norte. É para lá que vocês têm que ir. É a nação de vocês. O sonho de vocês é viver o que já tem lá. Todo brasileiro insatisfeito com a miséria do Brasil viaja para países capitalistas para fazer a vida. Viaja para o país do dólar, para os países das oportunidades. Estão vindo morar aqui no Paraguai, né? Agora, vocês não, vocês gostam do lado podre da história, dos comunistas. Então vocês têm que viajar para lá. Vocês não fazem uma mala, né? O Lula fretou tanto avião, por exemplo, né? Para tanta coisa que não interessa, como por exemplo, pegou um avião brasileiro e mandou buscar uma primeira-dama condenada por corrupção, né, que está morando no Brasil. Por que não pega esse mesmo avião, enche de petista e manda para o Irã? Enche de petista, vai mandando, voo direto, né? Eu ia ficar muito feliz que o dinheiro dos nossos impostos está mandando petistas, esquerdistas, estudantes dessas universidades federais formados já para poder ir, por exemplo, para esses países. Vai morar lá na faixa de Gaza. Sim ou não, querido? Coloca para mim aqui nos comentários. Porque realmente são petistas fakes, né? Paulo Gonet tentando encontrar um elo
né, entre o Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro, que sinceramente não encontraram, não existe, né? O Bolsonaro, sem dúvida, ele teve sempre um discurso golpista, sempre pôs em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, isso é fato sabido. Agora, há uma diferença entre a circunstância e o fato, né? Não encontraram e não vão encontrar, porque se não encontraram até agora, obviamente, porque não existe, um elo assim, muito claro entre o 8 de janeiro e o Jair Bolsonaro, ou seja, o ex-presidente não estava mandando as pessoas irem para a rua invadir as sedes dos 3 poderes e tudo mais. Além do que eu acho que quem nos assiste sabe qual é a minha opinião, porque eu já repeti isso 20 vezes aqui e continuo repetindo, aquilo ali não foi tentativa de golpe, aquilo ali foi um extravasamento, porque não houve golpe. Paulo... Aí, ó, um comentarista de esquerda coerente, né, com aquilo que ele fala. Esse camarada, eu consigo parar para ouvir a opinião dele. Ele não é de direita, ele não gosta do Bolsonaro, ele tá numa emissora de esquerda, mas ele falou a verdade. E ele falou até pro Paulo Gonet: você mentiu, não tem golpe aí não. Todos aqui sabem a minha opinião. Foi tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, menos golpe de Estado. Foi baderna, foi depredação do patrimônio público, foi quebradeira, foi arruaça, foi o que vocês estão falando aí. Agora, golpe, não tem golpe não, né? E tá aqui essa turma, né? Será que uma turma dessa aqui cabe no... Será que uma turma dessa cabe no avião? Essa turma aqui que tá atacando o Jeffrey Chiquini na Universidade Federal do Paraná? Preso. A gente não tem pra onde ir, ó. Nós estamos presos aqui, ó. Olha isso. Uma universidade pública, nós estamos presos. Gente, eu vim aqui para palestrar sobre direito constitucional. Eu vim na UFPR para palestrar sobre Estado Democrático de Direito. E olha isso aqui. Eu só vim aqui para palestrar no curso de Direito. Eu fui convidado pelo curso de Direito para palestrar. E olha o que virou. Não querem deixar eu entrar na faculdade. Lamentável, uma universidade pública. Recuar pra onde, ô gênio? Pra onde? Pra onde? Pra onde? Olha a lavagem cerebral que faz essa gente. Olha o que a esquerda faz. Olha a lavagem cerebral. Olha a lavagem cerebral que fizeram nesses caras. Isso aqui é doença mental. Isso aqui é doença mental. Isso é caso clínico. Isso é doença mental. Isso é doença mental. Olha a lavagem cerebral que fizeram nessa gente. Eu fui convidado para palestrar na Federal. Olha o que virou. Olha o que virou isso aqui. Olha isso. Cara, o que é isso? Uma Universidade Federal do Paraná. Olha o que virou. Cara, eu vim aqui para falar de direito constitucional. Eu vim aqui. Por que aqui não é meu lugar? Recua, fascista. Por que fascista? Recua. Por que aqui não é meu lugar? Recua. Fala, por que aqui não? Por que eu não posso ficar aqui? Recua. Fala, por quê? Por quê? Recua. Por quê? Por que eu tenho que recuar? Por quê? Eu vim aqui para falar de direito constitucional. Por quê? Você só sabe falar isso? Você só sabe falar isso? Você só sabe falar isso? Você é analfabeto? Analfabeto? Você é analfabeto? Fala a tabuada do 3. A tabuada do 3. Olha que loucura. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso é uma lavagem cerebral. Isso é perigosíssimo. É perigoso para o Estado Democrático de Direito. Isso sim é um atentado à democracia. Eles acham que eles mandam num espaço que não é deles, né? É um espaço público. E eu estou convidando, né? Convidando essa gente a ir morar nesses países aos quais eles defendem, tá? A nossa enquete aqui está encerrada. Eu fiz aqui uma pergunta
Se você é grato pelo que Fux fez hoje, desmascarando o STF, dê um like. Se não, não faça nada. 87% das pessoas já haviam dado o like. Você já deu seu like? Então dá seu like aí, porque é isso aqui que vai contabilizar se de fato você é grato pelo que Fux fez. É o seu like, nós vamos contar por like, tá? E já estou indo 12%, sempre a turma atrasado aí, tá bom? Então corre aí para você dar o seu like, ele é muito importante para cada um de nós.